A minha pergunta é curiosidade mesmo. Você comentou a necessidade de alugar aquele avião cargueiro russo. Quanto custou isso? Em dólares. Eu fiquei impressionada. É difícil mesmo. Então, assim, uma missão ao centro da Antártica, onde o laboratório está, cada missão eu gasto R$1 milhão por missão. R$1 milhão. Não, a gente vai uma vez a cada 2 anos. Mas é pouco tempo. Aí tem pergunta assim, tá, e como é que tu consegue dinheiro para isso? Cara, é uma luta muito grande. Sim, a gente tem que estar em todos os grandes editais, número 1. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Porque esse trabalho, ele é multidisciplinar, todo mundo multidisciplinar, né? Além de ter todo o trabalho de, por exemplo, todo o trabalho que a gente faz de mudanças climáticas lá. Mas eu também coleto amostras para estudos, por exemplo, existe um grupo na USP que trabalha com organismos extremófilos, que são busca de biotecnologia em bactérias do gelo. Né? Então, essas bactérias que moram no gelo, digamos assim, elas produzem enzimas anti-freezing e elas podem ser usadas na medicina, por exemplo. Então, quando a gente vai lá, a gente traz amostras para trabalhar com biotecnologia, tem essa parte de mudanças climáticas, e agora eu estou trabalhando num projeto de levar o primeiro telescópio brasileiro para a Antártica. Porque para o estudo da astrofísica, astronomia, a Antártica é um dos melhores lugares do planeta. Mais um aviãozinho. Mas é claro, pela primeira vez esse ano agora, eu consegui uma coisa que eu nunca tinha conseguido, que é um patrocínio de uma empresa privada. Qual foi? Uma Bipar. E eles pagaram nossas roupas, eles deram como recurso razoável. Deram um golpe no mercado. Também deram. Pelo menos o recurso está indo para uma boa causa. Sim, a gente espera conseguir mais. Eu acho que é uma boa propaganda. Eu acho que muita gente tem interesse em usar uma pauta ambiental ou uma coisa assim, mas é bastante recurso assim, para uma pesquisa do setor público, por exemplo. Né? E esse ano, agora também, nesse ano, a gente conseguiu fazer funcionar bem lá uma internet de alta velocidade. Né? Então, meu objetivo, o ano que vem, na próxima missão, é dar uma aula de mudanças climáticas da Antártica. Então, tudo aquilo que eu te mostrei ali, olha só, deixa eu proteger, eu quero mostrar ao vivo, entendeu? Através de uma aula. Então, eu estou fazendo uma combinação com o CAP da UERJ e o CAP da UFRJ para a gente fazer uma coisa ao vivo, entendeu? Mostrar ao vivo como se trabalha das mudanças climáticas na Antártica por uma escola nível médio, entende? Então, isso é uma função nossa, educacional, para mim como professor, né? Um dos sonhos que eu sempre tive é dar uma aula ao vivo da Antártica. Né? Então, sem internet é impossível. Sem uma internet veloz é impossível. Agora a gente já tem, então esse ano nós testamos, funcionou. Mais fácil. Então, você sabia que todo voo espacial da NASA é obrigatório o astronauta dar uma aula para as escolas, né? E a gente queria fazer uma coisa para a Antártica. Para vocês pegarem os dados, vocês têm que ir lá presencialmente. Os dados não são permissíveis? Sim, uma parte sim. Uma parte sim. Sim, mas as amostras não. As amostras tem que coletar lá. Então a gente tem um programa de coleta de amostras que a gente faz lá. Esse ano a gente fez uma outra coisa inédita também. A gente neutralizou todas as nossas emissões de carbono. Então, nós plantamos quase 150 árvores nativas da Mata Atlântica nessa emissão. E a nossa ideia
em todas as missões científicas da Antártica, neutralizador do nosso carbono. Fizemos também atuamos também na economia circular, porque a gente levou uma estufa, né, para usar todos os nossos dejetos orgânicos para fazer alguns cultivos. Então, estamos evoluindo nessa área também. Bem legal. Você mostrou ali um mapa sobre emissão de gás metano, né? E aí você fez um recorte ali, e aí eu vi que tem ali naquela parte da costa, né? Você fez uma costa maior. Aí eu percebi que tem ali a parte de São Paulo, e ali, acho que do lado talvez seja ali do Distrito Federal, eu acho que tem alguma coisa a ver com o lado do negócio, qual o impacto? Porque a gente tem essa noção, né, de o gás metano do lado do negócio. Normalmente a gente localiza melhor os empreendimentos industriais porque eles são mais concentrados. Outras vezes, por exemplo, o gás metano ele é produzido pela agropecuária, né? Você sabe que é importantíssimo isso, né? Mas ele é mais pulverizado espacialmente. Então, mas quando você integra tudo, você tem uma contribuição razoável. O que me desperta muita preocupação, diria, né, é que todo aquele borrão vermelho que você viu ali nas zonas de exploração de petróleo do Rio de Janeiro, eles vão ser movidos para a Amazônia, na plataforma continental equatorial. Né? Então, o sistema da Amazônia ele é muito sensível à química da atmosfera. Né? Então, isso vai funcionar como uma nova fonte de emissão, né, numa área sensível. Né? Então, isso é uma coisa, porque não vai ser uma coisa pequena, é uma coisa numa escala enorme. Né? Então, isso é preocupante. Né? Porque são detalhes que às vezes as pessoas não se comunicam, né? O interesse econômico falando mais alto e aí não se acha que aquilo ali não tem importância, que não vai impactar. Mas a gente sabe que vai impactar muito. E já há uma decisão de que a gente vai explorar mais equatorial. Né? Então isso é um problema sério. Né? Assim, a questão do petróleo é uma questão muito complicada, né? Porque o problema é que, vou dar um exemplo, olha, eu queria que tu olhasse para essa sala aqui e me dissesse uma coisa ali naquela planta que não tem petróleo. Então, talvez o problema seja descarbonizar a matriz energética. Eu acho que talvez seja mais por aí. Porque, assim, substituto para isso, no médio prazo, cara, a gente se meteu numa fria, entende? E não tem. Essa é uma questão. Hoje eu fico pensando sobre isso, assim. É uma questão interessante. Eu acho que a gente passou da época da sustentabilidade, reciclagem, né? Como a mesa colocou, né? E agora é regenerar. Né? A gente está no processo de regeneração. Eu estou exatamente pensando sobre isso. Porque assim, a gente vai ter que repensar até os modos construtivos. Por exemplo, voltar a construir em madeira de eucalipto, por exemplo. Plantar o eucalipto para sequestrar carbono da atmosfera e construir. Nem que sejam móveis ou construir, fazer construções com madeira de novo. Né? Bom, eu acho que existem alternativas mais nativas, entende? Que talvez possa ser usar outras tecnologias, talvez até outros tipos de madeira que você possa reciclar. A pesquisa ficou atrasada nesse processo, né, de madeiras nativas. Né? Então, acho que na emergência, né, pensar nessas exóticas de crescimento rápido, eu estava refletindo sobre isso. Porque assim, eu sou ecólogo, né? Então para mim falar em plantio de exótica é meio complicado. Mas a gente precisa dessas alternativas que sequestrem o carbono, né? E mudem essa cultura mesmo, como foi falado, né? A mudança da cultura construtiva e tudo, né? De uso de objetos e tudo mais. E é uma cultura que é difícil de ser encontrada, né? A gente vê isso lá na ilha, né, Carol? Como é difícil. Nós colocamos lá no laboratório 3 esteiras. Plástico, papel, resíduos orgânicos. Eu olho a lixeira, está tudo misturado. Ou seja, o povo não sabe ler o mínimo. Quer ler a etiqueta que está lá escrito. Um é para papel, outro é para plástico. Tu olha lá, tem papel de biscoito, com garrafa
conflito também. É Eu estava impressionante. vendo lá na palestra do Javanu, que a Carol esteve também junto. É uma complexidade enorme, as pessoas não sabem jogar naqueles. Eu mesmo tenho dúvidas de vez em quando. Eu falei, eu estou com papel, um pedaço de plástico, mas ele está sujo com matéria orgânica. E agora? O que eu faço com esse aqui? Eu posso, não posso, Mas, Douglas, você dá um passeio para trás na tua fala, porque a gente tem que estar muito atento também aos padrões, aos consumos que são impostos a todos nós. Então, a gente vive em cidades que são mega cidades, com mega demandas estruturais, com mega demandas de consumo, e a cidade sendo esse grande consumidor que não produz nada, que só consome. Então, assim, a gente não pensar numa matriz, né, de reorganização desse padrão que a gente tem, né, das megalópolis, desses espaços que são destinados à morte, porque eles são locais de dejetos, locais de corrupção. Então, quando a gente não tiver uma consciência plena que nesse volume, nessa escala de operação, a gente não consegue a descarbonização, que é extremamente necessária, a gente vai conseguir ter adaptações, mas a gente não vai conseguir chegar a uma solução. E aí, na minha pequena opinião, é a gente olhar, né, para os povos ancestrais, né? Eles guardam muitos conhecimentos e muitas soluções, porque na Amazônia tinha populações de 40 mil pessoas, 60 mil pessoas. E como é que eles organizavam esse território? Como é que eles influenciavam em equilíbrio, co-criando a floresta amazônica, assim como o bioma atlântico? Então, assim, minha reflexão aqui para contribuir no sentido da gente ter esse olhar. E essa experiência do povos ancestrais, ela está sendo revista também. Porque muita coisa de extinção de povos hoje se sabe que elas aconteceram porque eles destruíram o ambiente. Existem, claro, houve corte, né, excessivo, aí a região entrou em processo de aridez, o uso excessivo dos recursos hídricos já não era muito. Então essa história está um pouco restrita, está sendo restrita. E eu acho extremamente importante a gente revisitar essa história que serve de lição, porque que a pessoa deve fazer, o que fizeram e não devemos fazer para não Quantas pessoas numa população grande do Rio de Janeiro sabem que a gente está ingerindo microplástico, nanoplástico? Quantas pessoas? Aí tem que levar esse conhecimento para eles. Eu vou estar preparando a palestra para a Semana do Meio Ambiente ano passado. Eu caí no meme lá no Instagram, TikTok, não sei, que era assim, uma criança perguntando para o pai, já que a gente está comendo tanto microplástico e o plástico veio do petróleo, e o petróleo veio dos dinossauros, eu estou virando dinossauro? Tipo assim, está virando dinossauro. Pelo menos a agressividade do dinossauro. Talvez o dinossauro seja mais inteligente do que a gente, né? É um problema complexo, né? Mas realmente tem que ser debatido em cada oportunidade, né? Em cada momento, cada escola que a gente consegue. Exatamente. A gente não tem realmente recursos, né? Suficientes para atender. A cultura oceânica já é obrigatória nas escolas. Mas como é que ela está chegando? Não sei. Também, quase os recursos, né? Que é tudo muito bonito no papel, né? Mas como implementar, né? Como que você leva realmente as pessoas a trabalharem, né, a cultura oceânica nas escolas? A gente não vê os recursos, né? Porque na verdade existem assim, chamadas de recursos, mas é tudo meio falso, na verdade, é meio propaganda enganosa. Porque tem os editais, a gente se descabela, faz, quando você vai, o informe do seu trabalho é muito local. Mas onde a gente tem pernas para ir, né? Exatamente, né? Você é muito local, não é considerado. Mas você pode ter experiências bem sucedidas lá que podem ser replicadas. Exatamente. É isso que mas a negativa Vai colocar isso na cabeça do gestor. Esse é que é o Eu problema. acho que não é só nas escolas também, não. Acho que nas empresas também adotar. Nas empresas. Nas empresas adotar, porque eu adoto quando o professor para a Corumbi, mesmo que ele separe o lixo, a Corumbi bota tudo lá dentro. Os catadores têm trabalho em dobro. Isso, inclusive, é um fator de desânimo, né? Porque as pessoas se esforçam às vezes para fazer essa seleção e
depois elas ficam fazendo Eu acho que tudo tem que misturado, ensinar né? eles também, É né? que eu estou fazendo, né? Tem Para que misturar separar, tudo. chegar lá. Assim, a arte também seria um excelente caminho para dar uma melhorada. Mostra a bolsa que sua mãe faz. Nossa, que legal. Como é que ela faz? A partir de quê? Partir do lacre da latinha. Olha que legal. Semanalmente. Eu perguntei se ela vendia, ela não sei se vende, tá? São Gonçalo. Pode gerar renda, pode gerar... Oi? Eu já visitei lá durante uma hora. A arte salva, né, na verdade. A gente trabalhou com material na Igreja Manuel, que é desenvolvido lá na Ilha Grande, são as placas de plástico reciclado. Que a gente tinha trazido no ano passado, né? Eu trouxe um modelo para a gente trabalhar na escola. E era uma ferramenta tática. Quando as crianças viam aquela placa ali, e aí elas olhavam e elas falavam, cara, tipo, isso aqui é plástico, você consegue ver, você consegue tocar, elas tinham aquela textura. O próprio plástico você ainda tinha a própria areia da praia de onde ela foi coletada. Então, assim, são caminhos que eles conseguem enxergar realmente um destino final, uma alternativa. E assim, eu sou da ideia que a gente tem que realmente trabalhar com as crianças. É a mudança de mentalidade, né? E você vai plantando sementes, né? E aquilo ali a gente espera que floresça, né? A criança chega em casa e puxa o adulto. Isso, Isso está errado. porque ela tem um poder, a criança ela tem um poder de dispersão de ideias muito grande, né? Porque ela vê aquilo na escola, ela aprende em casa, ela acaba levando aquilo para a família e vai influenciando também a família. Então é assim, são pequenas coisas que a gente tem esperança que se transformem em grandes coisas, né? Cada um fazendo um pouquinho da sua parte, que é o que a gente procura fazer, né? Dentro lá das nossas possibilidades, a gente procura. Eu acho que precisa trabalhar muito essa questão da sociedade. Quando nós falamos dos lixos sanitários, eles, mesmo que parem de sanitário, eles vão jogar no mar. Bom, Entendeu? Mesmo que limpem tudo, eles vão jogar no mar, eles vão fazer a sociedade fazer alguma coisa para jogar o lixo. fora a galera que queima, né? A gente estava falando ali sobre o que é coletado, mas muito vai para o meio ambiente, muito é queimado. Ou interno, na verdade. Eu acho que o Vai maior para lixo é lá, o lixo que a gente guarda-mar. bebe, que a gente respira, que a gente come. 6 e 4. Já passou isso. Mas uma coisa que eu acho assim, só para concluir o que eu falo também, é assim, a gente de um tempo para cá mudou uma terminologia. Em vez de ficar falando em mudanças climáticas, a gente tem falado mais em crise climática. Nós passamos de patamar. Né? Esse termo crise climática ele foi criado no momento, a partir do momento que você descobre que para você, que a questão ela é mais crítica, né, do que muita gente imagina, e somente decisões grandes, né, na esfera governamental vai criar uma transformação capaz de acompanhar as modificações que a gente observa. Então, assim, eu acho que a grande lição que eu tiro disso, cara, não tem jeito. O único fator modificador é o voto, sabe? De você votar em pessoas que acreditam que isso é um problema, entende? Que elas são capazes de mudar, entende? Comprometidas com essas causas, entende? É a única forma, entende? Mas o pix eleitoral manipula a cabeça do... Mas pelo menos você tem ali uma esperança, entende? O que eu ia falar assim, o que eu achei interessante dessa mesa de hoje foi que o Heitor trouxe a questão da pesquisa e mostrando claramente assim, aqueles picos iguais, uma coisa que até arrepiou, né? E por muitos anos, né? E mais do que comprovado que é a presença humana que está trazendo isso. Então isso a gente já sabe, meio que nos meados dos anos 90 a gente já tinha essa informação, a gente começou a ter os relatórios do IPCC, né? E justamente nessa esfera governamental, nessa esfera que é acima da sociedade, é que nada foi feito. Você vê o quanto que as outras pessoas que falaram trouxeram de ações, de ideias, de programas, de tudo que está sendo feito, né, dentro da sociedade. A
ainda que a sociedade careça de ter um entendimento maior a respeito, mas estão sendo feitas coisas que não conseguem ultrapassar essa barreira de quem está chefiando. Então a questão do voto é realmente uma questão importantíssima, uma questão fundamental para que tenha essa mudança. A gente teve uma discussão agora, quando a gente tem na cabeça que tem que parar de utilizar o petróleo, os caras vão prospectar no Amazonas, sabe? E aí você vê a questão governamental que está totalmente indo no contrassenso da coisa. Mas não é tão simples assim, porque essa mudança. Mas o governo tem empresa, né? A Petrobras é do governo, né? Sim, mas um pouquinho olha da só, metade, tudo isso tem interesse que aumente o lucro da Petrobras, né? Mas para a gente financiar essa mudança no nível alto, a gente precisa de dinheiro também. De onde a gente vai tirar esse dinheiro? Porque assim, veja o que aconteceu com o pré-sal. Foi privatizado. A gente queria que fosse para a saúde e a educação. Né? Os olhos né, do capital se voltaram para aquela área. Eles estão explorando a 500 e a gente precisa de dinheiro para financiar essa mudança. Porque não existe meio uma vontade contraditório. política forte. Porque A vontade política é manipulada por A gente, acho que foi o Heitor, não sei, a gente, assim, nós nos metemos em maus lençóis, né? Sim, claro. E agora para mudar É bem difícil. difícil. Porque a gente está acostumado com a gente está adaptado. Mas olha, eu acho que quando você fala de dinheiro, o Brasil tem o 10º PIB do mundo. A gente tem dinheiro. Talvez o nosso uso dos recursos. Se a gente deixasse fazer é menos que ele não filmes, seja. né? Menos alguns filmes. Nós estamos no 10º PIB do mundo, mais maior do que a da Inglaterra. O dinheiro não é bem empregado, esse é o problema. Talvez a gente tenha. Não é falta de dinheiro. É a mesma coisa que no Rio de Janeiro. Ah, que o Estado está falido. O Estado não está falido. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado limpo, assim como São Paulo. Só que o dinheiro não é empregado. manter o desnível social é interessante para. Lógico, manter o povo ignorante é interessante. Existe uma produção da ignorância. Existe uma produção da ignorância. Sim, é interessante. Gente, eu tenho que dar aula. Muito Muito obrigado.